E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Café do Ângelos? Preparadíssima. Que beleza! Hoje a gente vai mergulhar num livro que me deixou bem instigado, A Arte de Viver. Ah, sim! Esse baseado na sabedoria do filósofo estoico Epicteto. Tu já teve algum contato com a filosofia estoica? Sim, já. É incrível como esses ensinamentos de séculos atrás, né? É mesmo. Mas ainda ressoam com tanta força nos dias de hoje. Impressionante, né? A arte de viver, em particular, é quase um manual prático, sabe? Sem dúvida. Para lidar com os altos e baixos da vida. E o mais legal é que a autora, Sharon Lobel, consegue trazer essa sabedoria antiga para o nosso contexto moderno. É verdade. De um jeito super acessível. Super acessível. E me diz uma coisa, o que mais te chamou a atenção nesse mergulho no estoicismo de Epicteto? Olha, a ideia que mais me fisgou logo de cara, sabe? Foi a de que, no fundo, a gente só controla nossos pensamentos e reações. Tudo que é externo, tipo eventos, circunstâncias, atitudes dos outros, tudo isso está fora do nosso controle. E aceitar essa realidade, por mais paradoxal que pareça, é o caminho para a paz interior. Nossa, verdade. É como se a gente finalmente parasse de lutar contra o inevitável, né? Totalmente. Tipo, não adianta se desesperar porque o voo atrasou ou porque o chefe está de mau humor. O que a gente pode controlar é como a gente reage a essas situações. E, pensando bem, isso é muito libertador. Totalmente. E essa ideia, que parece tão simples, né? Tem implicações profundas em todas as áreas da nossa vida. É verdade. Desde os relacionamentos até a forma como a gente encara o trabalho. Sem dúvida. E busca um propósito de vida. É um convite para a gente focar naquilo que realmente importa e que está dentro do nosso alcance. E essa ênfase naquilo que a gente controla me leva a outro ponto que achei super interessante no livro. A ideia de que a virtude é o bem supremo. Epicteto coloca a virtude acima de qualquer riqueza material, status ou poder, né? Sim, e é interessante como essa ideia dialoga com o conceito de autossuficiência, que também é central na filosofia estoica. Ser autossuficiente nesse contexto não significa se isolar do mundo, mas cultivar uma independência interna, sabe? Uma força que vem de dentro. Entendi. E que não depende de fatores externos para se sustentar. É como se a gente construísse um alicerce sólido dentro de si, com base em valores como justiça, integridade, coragem. E isso nos tornasse mais resilientes diante das inevitáveis adversidades da vida, né? Perfeito. E essa resiliência, essa capacidade de lidar com os desafios sem se desestabilizar, está diretamente ligada à forma como a gente percebe e julga as situações. Epicteto nos lembra que muitas vezes o sofrimento não vem do evento em si, mas da nossa interpretação dele. Se a gente consegue mudar a lente com que enxerga o mundo, a gente transforma a nossa experiência da realidade. É como se a gente tivesse o poder de escolher o roteiro do nosso próprio filme, né? Em vez de sermos vítimas das circunstâncias, a gente assume o papel de protagonista da nossa história. E ver uma coisa, o livro dá dicas práticas de como colocar em prática a mudança de perspectiva. Com certeza. A Arte de Viver traz uma série de exercícios espirituais Legal. que funcionam como um treino para a mente, nos ajudando a desenvolver a autoconsciência, a clareza mental e a resiliência emocional. A gente pode começar com a prática da reflexão diária, por exemplo. Que legal. E como funciona essa reflexão na prática? A gente pega um caderninho e escreve tudo que está sentindo, tipo um diário. Ou é mais um momento de introspecção, de olhar para dentro e observar os próprios pensamentos? Na verdade, as duas formas são válidas, sabe? E podem se complementar. O importante é criar um espaço na sua rotina, nem que seja por 5 minutinhos. Certo. Para se conectar consigo mesmo. E nesse momento você pode se perguntar: o que me deixou feliz hoje? O que me causou frustração? Como eu reagi a essas situações? O que eu posso aprender com essa experiência? Faz todo sentido. É como se a gente fizesse uma pausa para analisar o filme da nossa vida. Isso. Identificar os padrões que se repetem, as emoções que nos dominam. E a partir daí começar a escrever um novo roteiro, mais consciente e mais alinhado com quem a gente realmente quer ser. Exatamente. E esse processo de autoconhecimento, de aprimoramento constante, é a essência da filosofia estoica. Não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre buscar a excelência em cada momento, com base nos nossos valores e naquilo que a gente controla. E aí, o que mais a gente encontra nesse baú de sabedoria, que é a arte de viver. Que outras ferramentas Epicteto nos oferece para navegarmos com mais leveza e propósito pelos desafios da vida. Olha, além da reflexão diária, o livro também destaca a importância da contemplação da natureza e do questionamento dos nossos próprios julgamentos. Mas eu acho que essa parte a gente deixa para o próximo bloco do nosso Café do Ângelos. Boa. Para não ficar muita informação de uma vez só. Combinado. Então, pessoal, preparem suas xícaras que já voltamos com mais insights de arte de viver e de como colocar em prática a filosofia estoica no dia a dia.
Até já. De volta ao nosso Café do Ângelos, a gente estava falando, né? É isso. Sobre como a arte viver. Nos convida a colocar a filosofia estoica em prática no dia a dia. Lembra que a gente falou da reflexão diária? Sim. Pois é, além dessa ferramenta poderosa, Epicteto também destaca a importância da contemplação da natureza. Ah, natureza. Confesso que essa parte me encantou bastante. Acho que a gente vive tão imerso no mundo digital, do corre da vida moderna, que às vezes se esquece da beleza, né? Totalmente. E da sabedoria que a natureza tem para nos oferecer. De graça. E observar a natureza com atenção, sabe, com presença, pode ser um bálsamo para a alma. Sem dúvida. E uma fonte de aprendizado. Epicteto nos convida a contemplar, né, a imensidão do céu estrelado, a força das ondas do mar, a delicadeza de uma flor desabrochando. Essa, é verdade. Enfim, a se conectar com a grandiosidade do universo. E perceber que os nossos problemas, por maiores que pareçam, são pequenos diante da vastidão da natureza. É como se a gente ganhasse uma nova perspectiva, né? Observando os ciclos da natureza, o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, o florescimento e a queda das folhas. A gente se conecta com a impermanência da vida, com a ideia de que tudo se transforma o tempo todo. Isso pode nos ajudar a lidar com as perdas, as mudanças, os desafios, né, que a gente enfrenta. Exatamente. A natureza nos ensina sobre resiliência, sobre adaptação, sobre a beleza da imperfeição. E essa sabedoria silenciosa pode ser muito inspiradora para a gente lidar com os desafios da vida, sabe? Para cultivar a paciência, a aceitação e a gratidão. Que legal. E por falar em desafios, lembra que no bloco anterior você perguntou se o livro dá dicas de como mudar a nossa perspectiva diante das situações difíceis. A gente estava falando sobre como o sofrimento muitas vezes vem da nossa interpretação dos eventos e não do evento em si. E fiquei curioso para saber como o Epicteto nos ajuda a lidar com essa questão. Então, além da reflexão e da contemplação da natureza, Epicteto propõe um exercício que, na minha opinião, é um dos mais desafiadores, mas também dos mais transformadores. O questionamento dos nossos próprios julgamentos. A gente vive num piloto automático, né? Repetindo padrões de pensamento, crenças e comportamentos sem parar para analisar se eles ainda fazem sentido. É verdade. Estão nos levando na direção que a gente quer. É como se a gente tivesse um software mental rodando em segundo plano, né? Totalmente. Ditando as nossas reações, as nossas decisões, as nossas emoções, sem que a gente tenha realmente consciência disso. Exatamente. E o questionamento dos julgamentos é como se a gente apertasse o botão de pausa nesse software, sabe? Para observar o código-fonte, identificar os bugs e reprogramar o sistema para funcionar de uma forma mais eficiente, mais alinhada com os nossos objetivos. E isso exige coragem, exige honestidade consigo mesmo, exige disposição para sair da zona de conforto e encarar as próprias sombras. Nossa, que profundo. Mas, na prática, como a gente faz para questionar os nossos julgamentos? Tem alguma técnica específica, algum passo a passo? Claro, uma técnica poderosa é a da advocacia do diabo. Sabe quando a gente tem uma convicção muito forte sobre algo, uma opinião formada sobre alguém ou alguma situação? Sim. Pois é. O exercício consiste em defender o ponto de vista oposto, em buscar argumentos que contradizem a nossa crença inicial. Interessante, é como se a gente colocasse o nosso próprio julgamento no banco dos réus, né? Que é isso? E em vez de ser o promotor acusando, a gente assume o papel do advogado de defesa, buscando brechas, inconsistências, pontos cegos na nossa argumentação. Perfeito. E ao fazer isso, a gente se abre para novas perspectivas, para a possibilidade de que a nossa verdade não seja a única verdade. Que existem outras formas de enxergar o mundo, as pessoas e situações. E isso nos torna mais flexíveis, mais compassivos, mais sábios. E me diz uma coisa, essa prática de questionar os julgamentos se aplica a qualquer área da vida, tipo nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões do dia a dia. Com certeza. Quanto mais a gente treina essa habilidade de observar os nossos pensamentos, de questionar as nossas crenças, mais conscientes nos tornamos das nossas motivações, dos nossos medos, dos nossos desejos. E com essa clareza mental, a gente consegue fazer escolhas mais alinhadas com quem a gente é e com o que a gente quer para a nossa vida. E como a arte de viver nos guia nessa jornada de autoconhecimento, de aplicação da filosofia estoica nos desafios cotidianos, a gente deixa essa parte para o próximo bloco. Isso mesmo. Vamos mergulhar nas aplicações práticas da filosofia estoica na próxima etapa do nosso Café do Ângelos. Preparem suas xícaras, que já voltamos. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Café do Ângelos. Já exploramos várias ideias de arte de viver, né? Já, bastante coisa. O poder de controlar nossas reações, a importância da virtude, A prática da reflexão, a contemplação da natureza, o questionamento dos nossos julgamentos. Mas a grande questão é, como a gente aplica tudo isso na vida real?
Como a filosofia estoica de Epicteto pode nos ajudar a lidar com os desafios do dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, na busca por um propósito de vida. Essa é a parte mais interessante, na minha opinião. A arte de viver não fica só na teoria. Ela nos dá ferramentas práticas para lidar com as mais diversas situações. Vamos começar pelos relacionamentos e tal. Boa. Relacionamentos, né? É. São sempre um terreno fértil para colocar em prática, ou pelo menos tentar colocar em prática, toda a nossa sabedoria, né? Totalmente. A gente se apega, cria expectativas, se frustra, se decepciona. É um turbilhão de emoções. Verdade. E aí que entra a sabedoria estoica. Lembra do princípio de focar naquilo que a gente controla. Nos relacionamentos, isso significa concentrar energia na nossa própria reação, na nossa forma de agir, de se comunicar, em vez de tentar controlar o outro. Que é impossível, né? E só gera frustração. Faz todo sentido. Se a gente quer ter um relacionamento mais harmonioso, mais leve, precisa parar de querer mudar o outro Isso. e focar em mudar a si mesmo. Mas e quando a gente se depara com comportamentos que nos desagradam, que nos magoam? Como lidar com isso de forma estoica? Aí a gente pode usar a ferramenta do questionamento dos julgamentos que a gente conversou no bloco anterior. Em vez de simplesmente reagir com raiva, com mágoa, com ressentimento, a gente pode parar e se perguntar: por que essa atitude me incomoda tanto? Quais são as minhas expectativas em relação a essa pessoa? Essa expectativa é realista. Estou projetando no outro algo que, na verdade, é meu. Nossa, quantas perguntas! É como se a gente tivesse que fazer uma autoanálise antes de reagir, né? Em vez de apontar o dedo para o outro, a gente aponta o dedo para si mesmo e se responsabiliza pela própria experiência. Exatamente. E ao fazer isso, a gente ganha autoconhecimento, compreensão e compaixão, tanto por si mesmo quanto pelo outro. E, quem sabe, consegue ter uma conversa mais sincera, mais empática, que pode fortalecer o relacionamento em vez de fragilizá-lo. E no trabalho, como a filosofia estoica pode nos ajudar, acho que o ambiente de trabalho é um grande laboratório para testar a nossa paciência, a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com frustrações, né? Com certeza. O trabalho, assim como os relacionamentos, nos coloca diante de situações que nem sempre estão sob o nosso controle. Colegas difíceis, chefes exigentes, prazos apertados, projetos que não saem como planejado. Enfim, a lista de potenciais estressores é grande. É, realmente. E como a gente mantém a serenidade no meio desse turbilhão? Como a gente evita se deixar levar pelo estresse, pela ansiedade, pela frustração? Aí, mais uma vez, a gente pode recorrer aos ensinamentos estoicos. O primeiro passo é aceitar que a gente não controla tudo. Existem fatores externos que vão influenciar o nosso trabalho e a gente precisa aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Mas o que a gente controla é a nossa atitude, o nosso empenho, a nossa dedicação. A gente foca em fazer o nosso melhor, com integridade, com responsabilidade e deixa o resultado nas mãos do destino. É como dizer, fiz a minha parte, dei o meu melhor, agora o resto não está mais sob meu controle. E isso libera um peso enorme dos nossos ombros, né? Totalmente. E ao se desapegar do resultado, a gente consegue se concentrar no processo, em aprender com os erros, em crescer com os desafios. E isso por si só já é uma grande vitória. Para finalizar o nosso Café do Ângelos de hoje, vamos falar sobre a busca por um propósito de vida. Acho que essa é uma questão que aflige muita gente, né? Sim. Encontrar um trabalho que nos realize, que faça sentido, que nos conecte com algo maior do que nós mesmos. Com certeza. E a arte de viver nos convida a refletir sobre os nossos valores, sobre aquilo que realmente importa para nós, sobre o legado que queremos deixar no mundo. E a partir dessa reflexão, a gente pode começar a traçar um caminho que nos leve em direção a uma vida mais plena, mais autêntica, mais significativa. E como a gente sabe que está no caminho certo? Que sinais a gente pode buscar para ter certeza que está alinhado com o seu propósito de vida? Acho que o principal sinal é a alegria, a satisfação, o entusiasmo. Quando a gente está fazendo algo que nos enche de energia, que nos faz perder a noção do tempo, que nos conecta com algo maior do que nós mesmos, é um forte indício de que estamos no caminho certo. E claro, isso não significa que vai ser fácil, que não vão existir desafios, obstáculos, momentos de dúvida, mas a gente enfrenta tudo isso com mais leveza, com mais coragem, com a certeza de que está vivendo uma vida com um propósito. Que mensagem inspiradora. Acho que esse é o grande ensinamento de Arte de Viver. A gente tem o poder de escolher como vamos reagir aos acontecimentos da vida, de cultivar pensamentos positivos, de agir com virtude, de buscar um propósito que nos encha de alegria e significado. E esse poder, como você bem disse, ninguém pode nos tirar. Exatamente. E a filosofia estoica, com sua sabedoria milenar, nos oferece ferramentas preciosas para trilharmos esse caminho com mais consciência, mais equilíbrio e mais paz interior. Isso aí. E com essa mensagem de esperança e empoderamento, a gente encerra o nosso Café do Ângelos de hoje.
Espero que tenha sido um mergulho inspirador no mundo da filosofia estoica e que os ensinamentos de Epicteto possam acompanhá-los em cada passo da sua jornada. Até a próxima! E lembrem-se, a arte de viver se aprende e se aperfeiçoa a cada dia.